Em Isaías 49, no versículo 15, vai dizer assim: Sião, porém, disse: O Eterno me abandonou, o Criador me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Aqui nessa passagem nós vemos que o Criador fala da restauração de Israel, a restauração de Sião. E aqui, irmãos, a gente vê Sião falando, clamando, questionando ao Criador. O Eterno me abandonou, ele me desamparou. E aqui nós vemos o Eterno usando o profeta Isaías para profetizar a Israel. Eles não estavam abandonados. Só que, infelizmente, na maioria das vezes, irmãos, Israel, eles pecava contra o Eterno. Então, por esse motivo, por causa do pecado de Israel, o nosso Criador, ele se afastava por um tempo de Israel. Muitas das vezes ele se irava contra Israel. Só que ele não abandonava Israel totalmente. Ele dava um tempo. Quantas das vezes ele usava os profetas Isaías, Jeremias, Amós para profetizar, para exortar aquele povo, para trazer eles de volta ao arrependimento, para trazer de volta o coração deles ao Criador. Eles se envolviam muito na idolatria. Eles faziam bezerro de ouro, levantavam bezerro de ouro. Então eles aborreciam muito o nosso Criador, irmãos. Só que mesmo assim, sempre quando tinha um castigo pelo pecado do povo de Israel, nós vemos também a restauração do povo de Israel, onde o Criador também usava o mesmo profeta que exortou aquele povo, usava para trazer a restauração, usava para falar da restauração, que se ele se arrependesse, viria o consolo, porque o nosso Criador, irmãos, ele fere, mas ele cura. Ele fere, mas ele derrama o bálsamo na ferida. Ele fere por um tempo, ele deixa por um tempo até você se arrepender dos seus pecados. Mas ele te acolhe. Às vezes a gente desagrada ao Criador e ali a gente passa por uma situação onde a gente vai clamar. A gente ainda quer cobrar algo do nosso Criador, sendo que ele é fiel, ele não muda, ele não é injusto, irmãos, com a gente. Ele não é injusto, ele é justo. E somos nós que nos afastamos dele. Somos nós que abandonamos ele. A Bíblia fala: aquele que me procura me encontra. Aquele que bate, a porta é aberta. Aquele que pede, recebe. Então, como que, se a gente não buscar o Criador, se a gente não orar, se a gente não dar a mínima para ele, como, irmãos, que ele vai se revelar a nós? Quando a gente se propõe, a gente coloca no nosso coração a buscar o Eterno, buscar a face dele, andar, invocar a presença dele, andar nos caminhos dele, irmãos, obedecer a palavra dele. Ele se volta para nós. Ele nos dá um coração capaz de conhecê-lo. A Bíblia fala, irmãos, que se nós formos infiéis, o nosso Criador ainda continua sendo fiel. Se a gente também se afastar dele, da presença dele, não fazer questão da presença dele, ele também irá se afastar de nós. O Espírito Santo se afasta de nós. Então ali, irmãos, o povo de Israel, eles estavam questionando, eles falavam, eles se questionavam, falando que o Criador os tinha abandonado. Só que ali nós vemos o cuidado, o amor do nosso Criador para com Israel. Ele sempre amou Israel, mas aquele povo tinha um coração rebelde, irmãos. Quantas das vezes, olhando as passagens dos profetas, Isaías, a gente vê o Criador, ele clamando, ele chamando o povo dele de volta. Quantas das vezes nós vemos, irmãos, o Criador chamando eles ao arrependimento, mas eles sempre seguiam um coração enganoso, eles sempre seguiam os próprios caminhos, os próprios desejos. E eles acabavam sendo feridos. A Babilônia, a espada, os inimigos, eles eram arraigados. Por quê? Por conta da desobediência. E eles teriam o direito de questionar o Criador, de murmurar contra ele? Lógico que não, irmãos, porque isso é consequência do pecado deles. Foi consequência do pecado deles. Mas mesmo assim, a restauração vinha. Cura para a ferida vinha, o bálsamo vinha na ferida. E assim é na nossa vida, irmãos. Ele não nos abandona. Nós que abandonamos ele. Ele não nos deixa de ouvir. Ele não deixa de falar conosco. Somos nós que não falamos com ele. Somos nós que não temos, irmãos, paciência para ler a palavra. Paciência, nem que seja 20 minutos para estar ali na presença dele de joelhos. Orando, falando com ele, conversando com ele. Nós não temos paciência de ouvir a palavra, de ouvir o que ele tem para falar.
É por isso que, na maioria das vezes, a gente se decepciona e acaba tomando decisão errada. A gente quebra a cara. Aí depois joga a culpa pro Criador. Então, irmãos, assim como uma mãe que gera ali o seu bebê durante 9 meses. E a hora que esse bebê nasce, ela cuida desse bebê. Ela amamenta esse bebê. Até ela observa o crescimento desse bebê, o desenvolvimento dele. Durante todas as fases da vida desse bebê. Assim somos nós na presença do Criador. Ele nos gera no útero espiritual. A Bíblia fala que a gente não era nem formado no útero da nossa mãe. E Ele já nos conhecia. Foi Ele que formou os nossos ossos. Foi Ele quem nos gerou. E é Ele que acompanha cada processo nosso. Em cada deserto Ele tá. Em cada luta Ele tá. Em cada perca Ele tá. E em cada vitória, irmãos, cada honra, Ele também está. Ele é Pai, irmãos. E a Bíblia fala que o Pai corrige aquele a quem Ele ama. Então há correção, há um alinhamento, há exortação, mas também há uma restauração. Há uma cura, por completo, por inteiro. Porque Ele não nos abandona nos nossos processos. Ele não nos abandona, irmãos.